Eu sou Jéssica Regina, diretora do Festival Imani de Cinema Preto. Agradeço a presença de vocês já de antemão e, sucintamente, já vou apresentar o nosso filme de hoje, que se chama Do que Aprendi com as Minhas Mais Velhas, da diretora Susan Kalik. E esse filme fala sobre religiosidade e ancestralidade a partir das vozes de mulheres. Então, a gente tem, após o filme, um bate-papo, tem muita história, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Então, com vocês, Do que Aprendi com as Minhas Mais Velhas. Muito bom, gente. E para a gente conversar aqui hoje, eu vou convidar duas mulheres para a gente dividir essa conversa com vocês. É bom que a gente tenha aqui um público com diferentes faixas etárias, para a gente ouvir também vocês. Tá? Eu vou convidar a Sandra Costa e a Renata Ferreira. Boa noite. Eu sou educadora também. Eu sou a tia da escola, já dei aula lá no 299, que é a escola que está aí. E eu gosto quando, né, a galera está se comunicando, é bacana a gente tentar entender um pouco. Eu sou Renata Ferreira, coordenadora aqui do Memorial Zumbi. Vim para contribuir um pouquinho com a fala da minha colega Sandra. E eu sou muito fã desse filme. É um filme que eu descobri há um tempinho atrás. A diretora, inclusive, Susan Kalik, que é uma mulher muito especial, porque a gente, dentro do que a gente viu ali, a gente percebeu a questão do matriarcado, né? As religiões de matriz africana, eu vou até ficar de pé um pouquinho, as religiões de matriz africana, para quem não sabe, e é bom saber, né? Porque dentro do terreiro a gente aprende que eu preciso saber de onde eu venho, para eu entender para onde eu quero ir. E hoje as religiões de matriz africana... Não fica perto da caixa, fica perto da caixa, tá bom. E hoje as religiões de matriz africana, e eu não preciso pedir para vocês estarem conectados, porque vocês estão conectados, todas as questões do racismo religioso, principalmente, estão na internet. É um assunto que a gente vê todos os dias, né? Então, o matriarcado de dentro de um terreiro, seja ele de umbanda, seja ele de candomblé, a gente precisa entender que a gente precisa respeitar. Então, é sobre isso que esse filme fala, né? Eu preciso entender de onde eu venho, para onde eu vou, e, principalmente, eu preciso respeitar o outro. E, a partir dessa fala, onde a gente fala sobre respeito, eu preciso entender que eu também preciso respeitar a religião do outro. É simples, né? Não a gente, e quando eu digo a gente, porque eu sou uma mulher que me entendo do candomblé, apesar de ter um cargo, eu não estou ali muito dentro do candomblé por outras questões, mas eu sei o cargo que eu ocupo e eu sei o tanto de bem que a religião que me escolheu, porque não fui eu que escolhi, eu fui escolhida, o quanto essa religião é importante para mim. Então, na medida do possível, por exemplo, até aqui dentro do Memorial Zumbi, né, porque é um espaço negro coordenado por uma mulher. Então,
o matriarcado da religião de matriz africana também está aqui dentro, me dando forças para poder conduzir esse lugar. E é isso que esse filme quer dizer. Respeito ao matriarcado, respeito às mais velhas. E quando a gente fala de respeito às mais velhas, eu não posso falar também só sobre o respeito das mulheres do candomblé. Eu estou falando sobre, inclusive, o respeito que eu preciso ter à minha mãe. O respeito que eu preciso ter à minha avó, porque, como eu disse no início, eu preciso saber de onde eu venho para eu saber para onde eu vou. Eu sou uma mulher que tenho a sorte de saber de onde eu venho, por isso eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sou Renata Ferreira, bisneta de Benedita Ferreira. Já sabemos que esse não é o nosso nome, que o Ferreira provavelmente é o nome do antigo dono da minha avó, da minha bisavó. Então, eu sei de onde eu venho. Então, independente de estar no candomblé, eu já entrei lá dentro sabendo o que era respeito. Por quê? Porque uma mais velha me mostrou que eu precisava respeitar os mais velhos, eu precisava respeitar a religião do outro, e independente de qualquer coisa, eu precisava respeitar o outro. E é só sobre isso que esse filme quer falar, né? Ele não está te impondo a estar dentro da religião do outro, não é isso. Ele só quer falar sobre respeito, né? Então, se você sabe que você precisa respeitar sua mãe, que você precisa respeitar sua avó, seja quem for, porque a gente sabe que a maioria desse país, quem leva esse país, no pouco que a gente tem, a maioria são as mulheres, somos nós, né, que estamos aí bravamente lutando para que esse país melhore. É a gente que está na base da pirâmide tentando fazer com que esse país seja um país digno, um país forte, um país bacana, um país que dê direito a todos nós a uma educação, a tudo de bom que a gente merece. E é a mulher que está ali na base, ponto. A gente não tem mais o que discutir, né? E respeito também é uma coisa que a gente não precisa discutir. É simples. Eu preciso respeitar o outro, e eu preciso respeitar todas as opções do outro. E o respeito, nesse caso, do que a gente acabou de assistir, passa pela religião do outro, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de voltar ao Memorial Zumbi, que a gente tem um trabalho aqui chamado Tour Afropedagógico, e se preciso for, a gente inclusive atende o turno da noite nesse tour. Quando vocês tiverem a oportunidade de voltar com o tempo para poder conhecer lá dentro, vocês vão ver que o Memorial Zumbi, a gente não vai falar sobre mitologia grega. Não cabe. Mas a gente vai colocar as pessoas para pensar por que na escola a gente não vai falar sobre mitologia africana. Então, aqui, eu fico muito feliz da Jéssica ter sido aprovada nesse edital e ter pensado nesse festival de cinema aqui dentro, porque não deu tempo ainda da Jéssica apresentar, mas o festival tem o curador, o Walter Regi, e muito legal pensarem em trazer essa temática aqui para dentro. Muito importante mesmo. Então, a minha contribuição é essa, porque eu sou muito nova dentro da questão da religião, então não posso aqui falar, de repente, coisas que eu não sei, até mesmo em respeito às minhas mais velhas, né? E aí eu passo a palavra para a Jéssica, que vai passar a palavra para a Sandra, que também vai poder conversar com vocês. Obrigada, Renata. Eu vou passar a palavra para a Sandra, poder falar também sobre as impressões dela sobre o filme, e aí depois a gente dá seguimento. Boa noite a todos. A bênção os mais velhos e a bênção os mais novos.
Bem, no filme já começa com a nossa ancestralidade. Como a Renata falou sobre a família dela, eu não tive essa honra de ter na minha ancestralidade o povo das religiões afro. Mas, se a gente for puxar igual a religião, que as babarujás falaram, já vem de muitos e muitos anos. Vem lá da África, vem os nossos escravos que vieram para o Brasil e trouxeram, né, a mitologia africana. Só que a gente não podia, naquela época, falar sobre, né, Oxum, Exu, Inhansã. Então, nós tivemos como é que a gente pode falar? Secretismo. O secretismo religioso católico. Ela foi uma estratégia, na verdade. Só que, quando a gente começa, o que nós aprendemos com os mais velhos, nós aprendemos com os nossos ancestrais. Se vocês puderam observar as crianças dentro do terreiro, eles estavam aprendendo a fazer caruru. É uma comida de um orixá, dos ibejis, das crianças, dos erês. E desde pequenos eles estão aprendendo a quebrar o coco, a tirar o leite. E tudo isso é em cima de cantos que nós fazemos. Então, nós respeitamos desde a hora que a gente entra dentro de um terreiro. E as crianças estão aprendendo. Vocês perceberam que quando eles entraram dentro do terreiro, eles bateram palma? Por que a gente bate palma? Que a gente vai pedir permissão para entrar numa casa que não é minha. Aquela palma se chama paô. A gente bate palma 3 vezes. E pede permissão para entrar naquela casa. Então, desde pequenininhos, que estão aprendendo? Estão aprendendo com seus ancestrais. Mais tarde no filme, teve uma senhora que ela falou que ela tem que passar para frente o funeral, né? A parte fúnebre, porque quando ela morrer, alguém tem que fazer. Então, desde pequenininho, que aquela criança bateu a palma, mais tarde, ela vai poder fazer um ritual fúnebre, porque ela aprendeu com os ancestrais dela. E a gente temos que, seja a religião que for, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja na Igreja Católica, seja o templo que for, nós temos que levar as nossas crianças, porque ela tem que aprender alguma coisa, para dar continuidade, senão daqui a pouco morre. O Candomblé, daqui a pouco morre a Umbanda, daqui a pouco morre todas as religiões. Então, nós temos que aprender com nossos mais velhos. Antigamente, nós tomávamos bênção, né? Eu acho que daqui, da turma toda, eu sou a mais velha. Tá? Estou com 60 anos. Então, eu aprendi com a minha avó que eu tinha que tomar bênção da minha mãe. E dentro de uma casa religiosa da Umbanda ou do Candomblé, nós tomamos bênção da nossa mãe de santo. Ou da babá, que a gente chama de babá, mãe de santo, ou babá-orixá. Nós tomamos bênção dela. Ela pode ser mais nova do que eu, mas eu tomo bênção. Em respeito, foi o que a Renata disse antes. É respeito. Quando eu cheguei aqui, eu tomei bênção dos mais velhos e tomei bênção dos mais novos. Os mais novos, daqui a pouco, vão tomar bênção também. Isso se chama respeito, porque eu não estou na minha casa. Eu fui convidada para vir. Então, eu tenho que te pedir permissão para entrar.
em qualquer lugar que aconteça. Esse que é o nosso respeito pela nossa Umbanda, esse que é o nosso respeito pelo nosso Candomblé. E nós pedimos que os mais novos, que aprendam com os mais velhos, respeitem as religiões, seja ela qual for. Obrigada, Sandra. Alguém gostaria de falar? Falar a sua impressão, fazer alguma pergunta? Não? Pelo jeito, acho que vocês não entenderam o filme, né? Entenderam, sim, eles estavam atentos, estavam prestando atenção. Então são tímidos. Vocês falaram muito bem sobre essa questão do respeito, da diversidade. Né? A gente vive ainda em tempos de racismo religioso, intolerância religiosa. Né? É importante até diferenciar esses termos, né? Porque a intolerância ela vai para todos os lados. É a intolerância de um com o outro, para o outro. Né? E o racismo religioso ele se trata daquelas religiões de matriz africana. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer. Eu acho muito importante e acho que seria muito enriquecedor para as nossas experiências de vida se durante a nossa passagem pela escola a gente conhecesse, não todas, porque no mundo existem muitas religiões, mas conhecesse sobre as maiores, pelo menos. Porque isso, né, o conhecer, primeiro que ele vai trazer a informação. A informação, ela é a primeira inimiga da intolerância e do preconceito. Né? É a primeira inimiga, porque quando você conhece, você tem ferramentas para entender. Quando a gente conhece, a gente tem ferramenta para entender. Não passa por aquele estranhamento e, eu não sei o que é, eu tenho medo, né? Sei lá. Não, exatamente, você não sabe o que é. E a gente deveria ser mais aberto a conhecer. A entender o outro, porque a religiosidade, e eu não estou falando só de religiões, mas religiosidade, fé, crenças e o que cada pessoa coloca como isso na sua vida, ela é parte do ser humano. Ela é uma parte muito grande do ser humano e é uma parte muito importante, né? Para muitas culturas, para muitos povos, eles não têm esse nome de religião. Faz parte dos hábitos, faz parte do dia a dia, do cotidiano, da cultura. Né? E a gente entender isso é entender o outro, é entender como funciona o mundo além da minha casa, além do meu círculo social. Então é muito importante a gente colocar esse tema em debate, mostrar foi simples, mas foi tão profundo ouvir aqueles ensinamentos ali que a gente viu. O filme ele começa já com esses relatos de pegar a folha no mato. Gente, vamos lá. Quem não tem uma avó que sabe fazer um chá para curar a dor de barriga? Vocês têm, não tem? Tem. Quem não tem é aquela que pega o chá. Vocês fazem chá? Um chazinho para curar aquela dor de barriga. Isso faz parte da nossa cultura. Tem gente que fala assim, por que às vezes o mais jovem já não quer tomar o chá? Não acredito que isso funciona, não. Vou tomar um comprimido. Olha aí, se isso não é uma crença, se não é uma ciência, se não é um aprendizado que a gente está carregando dos nossos mais velhos. Eu lembro muito, eu fui criada dentro de uma família católica, e tinha também... Tem as suas tradições, né, ligadas a datas, né, tem assim, o Natal, a Páscoa e tudo. E vai chegando, assim, época de Páscoa, por exemplo, a minha avó ficava soprando casca de amendoim no quintal, porque torrava amendoim para fazer paçoca, para colocar amendoim na canjica. Então, assim, são tradições que a gente vai passando. E aí,
isso se aplica na nossa vida, independentemente de ter uma religião ou não ter uma fé ou não ter. Eu tenho certeza que nas nossas casas, casa de cada um aqui, tem um ritmo a ser seguido naquela casa. As famílias, elas vão criando seus hábitos, né? A hora de comer, a hora de dormir. Você pode entrar em casa, tal hora tem que estar em casa, né? E são costumes, são hábitos. E por que eu não posso chamar de ritual? O ritual da minha família é todo dia jantar nesse horário, depois conversar e depois fazer uma outra coisa. O ritual da minha família é todo domingo ir almoçar na casa da avó. São rituais. Isso a gente aprende. E ao passar da vida, a gente começa a transmitir. Se eu não carrego meu filho para pegar a folha de hortelã no quintal comigo, no dia que eu não estiver lá, ele não vai saber escolher a folha de hortelã para fazer o chá. Aí a gente está trabalhando, o filho está em casa, está passando mal, está com dor de barriga. Não sabe ferver uma água para botar um chá de louro que está com dor de barriga. Porque não viu a gente fazendo isso. E mais do que as palavras, que são importantes, que contam a história, o filme mostrou isso. A criança tem que estar aqui. As crianças, eles estão aprendendo conforme o que elas vão vendo, né? O entendimento delas, a compreensão, dentro da fase de vida que elas estão ali, passa pelo que elas estão vendo. O que a gente está ensinando para as nossas crianças? O que a nossa criança aprendeu e está carregando até hoje? Será que eu estou honrando e valorizando as minhas mais velhas, os meus mais velhos? Qual foi aquele ensinamento que as pessoas da minha família, às vezes não é da nossa família de sangue, mas é alguém próximo que estava ali? Qual é o ensinamento que essa pessoa deixou e que às vezes eu nem parei para pensar que eu estou carregando comigo? Por que na hora do aperto eu vou atrás da minha mãe, eu vou atrás do meu pai? Porque ali eu tenho um colo e eu sei que ali tem uma história, né? A gente pode sair, pode fazer o que for, pode viver as experiências que a gente quiser, mas às vezes quando o coração aperta, a situação está difícil, eu vou atrás daquela pessoa que me dá um colo, daquela pessoa que vai me entender. Isso é valorizar. Porque essas pessoas estão transmitindo valores. Você pode ir, meu filho, mas você sabe que quando você precisar, eu estarei aqui. Quantos ensinamentos a nossa vida está atravessada pelo conhecimento dos mais velhos, né? E como a Sandra e a Renata bem falaram, e a gente repete muito isso, parece que a mulher gosta de ficar se defendendo, mas é a prática. É uma mulher que cuida da gente quando está com dor de barriga, mas é uma mulher que ajuda a outra mãe quando tem um filho. Às vezes é a mãe do seu amigo que te leva para a escola. Quem nunca foi com a vizinha? Quem nunca ficou com a vizinha? Quem já ficou com a vizinha? Não é? Quem já ficou com a vizinha? Porque são os apoios, né? São as mulheres se valorizando e esse apoio feminino fortalecendo a outra. Esse apoio feminino, ele tá na religiosidade, ele está nas famílias, ele está em diferentes espaços. A mulher, independentemente da religião, eu vejo isso das pessoas que eu conheço, de diferentes religiões, as mulheres estão na base. São as mulheres que organizam grupo, as mulheres mobilizam jovens, as mulheres organizam comida para vender, para levantar o dinheiro para fazer a reforma da igreja, do terreiro, do centro. Tem que fazer uma apresentação com as crianças, precisa de dinheiro. Aí as mulheres vão lá fazer uma pizza frita, faz um bazar. Quem está na cozinha da festinha? Quem leva as crianças no passeio?
Quem organiza a visita para o asilo? E olha que... Quem organizou as professoras que trazem os alunos para virem até aqui? Então, isso está muito interligado. E, então, quando a gente fala sobre religiosidade, sobre a matriz africana, o que é mais essencial da gente carregar disso? Os princípios, os valores, e procurar e enxergar nessas religiões mais semelhança do que diferença. Mais semelhança do que diferença. É olhar que o mais velho tem que ser mais respeitado, que o mais velho tem que ser cuidado, que a gente tem que proteger. É observar que todo mundo é responsável por uma criança. Teve mais experiência. Né? Oi? Teve mais experiência. Teve mais experiência. Aquele mais velho tem mais experiência. Né? E a gente tem que ouvir e abaixar a cabeça. Às vezes a gente quer sair falando, opa, escuta ela, presta atenção, menino. Não é assim? E a gente pode perceber também que muitas das vezes a gente não escuta. Aí a gente fala assim, é praga de mãe, porque aconteceu, né? Só que a gente não para escutar os mais velhos, a gente não para escutar a experiência, porque ela já teve. Porque ela também, quando a gente é mãe, nós fomos jovens. Nós fomos jovens. E nós passamos por isso. E às vezes a gente não quer que os filhos passem por isso. Então a gente fica assim, mãe, e não escuta, aí acontece, aí é praga da mãe que fez. Mas não é. É porque a mãe foi jovem e passou pela mesma coisa que nós estamos passando. É a experiência e o respeito com os mais velhos. E quando a gente fala sobre esse respeito às religiões, à fé das pessoas, é para que ninguém se sinta e não seja excluído de um grupo, para que ninguém se sinta nem seja isolado. Imagina que difícil deve ser a vida de alguém que tem uma característica ali diferente da maioria do grupo onde ele convive. E todo mundo está olhando torto para ele, todo mundo está deixando ele de lado. Imagina que difícil a vida dessa pessoa, de ser quem ela é, de estar feliz com a vida que ela leva, mas ser excluído de um grupo, porque as pessoas não entendem a vida dela, porque as pessoas não estão abertas a respeitar a vida dela, a vida daquela família. Né? A gente tem pouco contato, mas imagina se a gente convivesse com uma família muçulmana, como a gente viu nas novelas, e chega uma menina que usa um véu. A gente vai saber respeitar? Ou a gente vai ficar o tempo todo cutucando porque está me incomodando a diferença dela para mim? Eu vou saber respeitar a pessoa que não come determinado tipo de alimento, porque a cultura dela e familiar dela não está incluída aquela alimentação. Eu vou saber respeitar? Porque ela tem esse direito. Imagina que vida difícil estar num ambiente e as pessoas não conseguirem nem respeitar o alimento que você come. Então, é importante a gente trazer esses debates, né? Falar de religiosidade não é doutrinar ninguém para a religião, né? Muito pelo contrário, que todos conheçam e escolham aquela que te faça bem, se assim for melhor para você. Que bom que você tem uma religião. E se não tem, que bom também se a sua vida você está bem assim. Né? Para que a gente faça na prática as transformações que a gente tanto fala. O mundo está difícil, o mundo está ruim. Então, assim, a minha prática, ela também tem que condizer com aquilo que eu falo, com aquilo que eu acredito e que eu quero. Né? Eu não posso só dizer que o mundo está ruim lá longe, se aqui do meu lado eu estou transformando a vida de alguém tão ruim quanto. Você quer falar? A gente está muito feliz aqui de receber vocês. É muito bom quando a gente tem estudantes, jovens,
né, professores, para poder fazer essa discussão. E o nosso desejo é que isso aqui não se perca, né? Que o que a gente falou, o que vocês assistiram, realmente vá com vocês, que tenha algo que provoque alguma reflexão, algum sentimento positivo, né? Que seja conversar com alguém próximo, que seja para que alguma situação que vocês viverem, o que a gente falou aqui possa fazer diferença, possa ser representativo, tá bem? Eu vou ficar de pé. Pode, ficar sentada. Eu vou ficar de pé aqui para ver melhor vocês, o rostinho de vocês. Quero agradecer, tá, a presença. E acho que a conclusão nossa é essa, que essa mensagem tem que se multiplicar, né? Os espaços de debate, eles são importantes por isso, porque a gente vai sempre ter alguma coisa nova, sempre tem algo bom, novo, que a gente tem condições de aprender. Tá? Agradeço muito. Quero apresentar a vocês os integrantes da equipe do festival que estão aqui hoje, né? Luana Campos, que é a nossa intérprete de Libras. A Luciana Vitorino, que é a nossa assessora de comunicação. A gente está no Instagram, tá? Festival Imani. Vocês vão acompanhar lá, tem mais 2 dias de programação também. Walter Resch, que é curador, cineasta, curador dos filmes que a gente apresentou aqui. Walter, ele é diretor de cinema. Na segunda-feira a gente apresentou o filme dele aqui, Preto no Branco. Procurem, que está disponível no YouTube. É um filme que conta a história de um rapaz de 21 anos que foi preso, estava correndo para pegar o ônibus, foi preso porque ele foi acusado de ter roubado a bolsa de uma mulher. E aí, o desenrolar dessa história é muito legal. É muito interessante conhecer a história do Roberto Carlos. Então, eu recomendo a todos. Quero agradecer a Sandra, agradecer a Renata pela contribuição das duas. Gente, amanhã a gente ainda tem filme aqui às 15h, o filme Cores e Botas, que fala do sonho de uma menina negra em ser paquita, né? E, na sexta-feira, às 19h, a gente vai falar sobre a história de Volta Redonda, com o documentário Palmares, da Palha ao Concreto, que conta a história da criação do Clube Palmares, que fica no Jardim Europa, ali perto da Ponte Alta, e foi um clube criado por pessoas negras porque não eram aceitas nos outros clubes sociais da cidade. Então, é uma parte importante da nossa história também que a gente precisa conhecer. Então, gente, muito obrigada e espero que vocês voltem, que a gente ainda tem programação essa semana. Tá? Muito boa noite. Agradecer a Guarda Municipal, né, que trouxe vocês. Então, que bom, né? Legal, que legal. Gente, boa noite. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto aqui? Vamos? Vamos? Vem tirar uma foto aqui com a gente. Vamos tirar uma foto.